CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos ler o Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Ingratidão dos filhos e os laços de família. Em seguida vamos estudar o livro Céu, o livro dos médiuns, sobre as bênçãos de Jesus, sobre as bênçãos de Deus e dos guias que dirigem a nossa casa e essa tarefa de amor. Instruções dos Espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço ou permanece estacionário, até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Vamos parar por aqui. É interessante, dá vontade de ler o capítulo todo, mas quem está nos acompanhando, leia, por favor. É o capítulo 14, item 9. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Sabemos, Senhor, que somos todos espíritos imortais e carregamos conosco a bagagem de conhecimento, de virtudes e de defeitos. E ao reencarnarmos, trazemos tudo conosco. E nós que retornamos à vida, que já estamos na vida, que possamos, através do Teu Evangelho, Jesus, através da doutrina espírita que estudamos nesta casa, moldar o nosso caráter, diminuir os nossos defeitos, angariar virtudes, orientados pela luz da doutrina espírita. Assim possamos nos pautar diante desta existência. Envolva a nossa casa, inspira-nos e que nesta manhã possamos mais uma vez estar contigo, Jesus, com os guias da nossa casa, com o nosso altivo, com o Ernesto Bozano, o patrono deste estudo, e os benfeitores que tanto têm feito por nós. Em nome desses espíritos amigos, da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos iniciar os estudos do livro dos médiuns. Estamos no capítulo 14, item 7. Vamos agora para os médiuns curadores, não é isso? Então, médiuns curadores. Item 175. Item 175. Só para lembrar, falaremos aqui desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimentos extensos demais. Só para lembrar, falaremos aqui desta variedade de médiuns,
porque este assunto exigiria desenvolvimentos extensos demais para o quadro que traçamos. Sabemos, além disso, que um de nossos amigos, médico, propõe-se a tratá-lo numa obra especial sobre medicina intuitiva. Então, vou ler de novo a terceira vez, bem devagar, o que Kardec fala com relação aos médiuns de cura, a mediunidade curadora, melhor dizendo, a mediunidade curadora. Falaremos aqui desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimentos extensos demais para o quadro que traçamos. Quer dizer, para falar com bastante calma, tem muita coisa para se falar, porque vai entrar o magnetismo, vai entrar aqui as experiências do magnetismo que Mesmer fez, que os seus seguidores fizeram. Então teria que escrever muito sobre isso. E a obra, que é o Livro dos Médiuns, como ele disse, seria um assunto extenso demais para o que ele se propôs a fazer aqui. E ele disse ainda que um amigo médico se propôs a tratá-lo em obra especial sobre medicina intuitiva. Eu não conheço a obra, não sei que médico é esse, que ele não colocou aqui, mas vamos estudar o que Kardec trouxe. Por que ele trouxe esse assunto bem enxuto? Porque o magnetismo, ele era considerado por Allan Kardec como matéria dada. Porque se estudava muito na época dele. Ele mesmo estudou por mais de 30 anos sobre magnetismo. Tinha um grupo lá de estudiosos do assunto. Mas ele coloca aqui no Livro dos Médiuns o seguinte: diremos apenas que este tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar, pelo simples toque, pelo olhar, até por um gesto sem o concurso de qualquer medicação. Então, o que é a mediunidade de cura? O que é? Diremos apenas o que é o médium de cura. Diremos apenas que este tipo de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar. O dom que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, deu um toque e curou, pelo simples olhar, até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então vamos pegar um exemplo disso, do médium de cura. Por isso que tem que se falar muita coisa. Vamos lá. Jesus, bom dia. Jesus curou com olhar. Quando o cego Bartimeu começa a chamar Jesus, quando ele passava pela rua, ele para, ele olha para o cego, ele pergunta: o que queres que eu faça? O que queres de mim? Ele fala assim: que eu veja, Senhor. Então o que Jesus disse? Então vê. Ele olhou para o cego e disse: então vê. E ele passou a enxergar. Ó. Então vê. Ele olhou e com gestos, pode ser um gesto, né? Então cura. Pelo simples toque. Quantas vezes ele botou a mão no doente e o doente ficou sarado, né? Com o seu fluido. O simples toque nele, como aconteceu com a mulher hemorríase. Uma cura belíssima, narrada pelos evangelhos, a cura do servo do centurião. Ele curou à distância, até o servo está curado.
Então esse é o médium de cura, médium que tem o fluido curador. Ele desenvolveu isso nele, pelo desejo de ajudar as pessoas, e ele desenvolve isso ao longo dos milênios, Muitas vezes pode começar usando mal o magnetismo, e depois são aqueles que vão fazer chás, né? Aqueles antigos que faziam ervas, que cuidavam dos doentes. E o médium curador, ele tem algumas características, como por exemplo, ele gosta de ajudar as pessoas. Quando acontece alguma coisa, ele é o primeiro aí, ele vai de imediato socorrer, ele quer ajudar. Então esse tem um fluido curador. Aí a gente pergunta, numa sala de cura, a gente tem vários médiuns na nossa sala, trabalhando na cura. É diferente de trabalhar na cura e ser médium curador. Todos são médiuns curador? Não. Posso dizer até que a maioria não é. Ora, e por que está numa sala de cura? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, que a gente precisa de trabalhador. Segundo, a misericórdia dos Espíritos, a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus. Esses médiuns, eles são médiuns de efeito físico. A maioria é médium de efeito físico. Não é médium curador. Então, como ele tem muito fluido, se ele canalizar isso para cura, o espírito vai chegar, vai qualificar esse fluido, direcionar esse fluido, ele vai trabalhar na mediunidade de cura. Em vez de estar na casa dele acendendo luz, apagando luz, ele ficar muito agitado, porque ele tem muita energia, ele canaliza para a cura. Todo médium de cura, o médium de cura, ele tem muito fluido. Ele também é médium de efeitos físicos, Mas nem todo médium de efeito físico é médium de cura. Nem todo médium de efeito físico é médium de cura, é médium de efeito físico. Aí canaliza para ali. Mas tem mais coisas para falar que a gente vai falando aqui ao longo. Já vem de muito tempo. Só que antes eu manipulava as ervas, né, para poder ajudar a tal pessoa que necessitava. E hoje eu não faço mais esse atendimento na minha casa, né, e eu não utilizo mais. Pode-se qualificar essa etapa naquele processo de eu só ter, na época, eu acreditar só nas ervas que eu manipulava e hoje eu não preciso, ou pode ser as ervas também que pode ter ajudado. Pode ser o que? A última colocação? As ervas, a manipulação da natureza, né? Planta, essas coisas. Tem muitas pessoas que manipulam as ervas e bota o seu fluido ali. Sempre a gente coloca o nosso fluido. A pessoa gosta de ajudar, é uma das características, gosta de ajudar. Quando o médium de cura coloca a mão, imediatamente alivia a dor. Estava com a dor na coluna, você botou a mão, aliviou. Estava com a dor na cabeça, você botou a mão, a dor foi embora. Você chegou perto da pessoa, a pessoa parou de sofrer. Ela tem essa característica. O altivo era um médium de cura. Tinha um fluido, ainda tem mais. Esses fluidos, dependendo de cada um, ele cada vez tem um potencial maior. Qual era o potencial de cura do altivo? Qual era o potencial de cura de Jesus? Está vendo? Olha um hiato aí. E nesse meio aí tem uma porção de espíritos que tem um fluido curador, até chegar na gente. Então, são essas características. Agora, ele traz isso, não é de agora, ele desenvolve ao longo dos milênios. Ninguém vai para a cura agora. E hoje o médium de efeitos físicos estava na cura, ele já começou com a vontade de ajudar.
Até um dia esse fluido dele, porque o que sai da gente, o fluido que sai, está com as características do médium, é dele. Até ele desenvolver esse sentimento de ajuda ao próximo, de piedade com a dor alheia, que isso vai ser natural dele, nele, vai exalar dele e ele vai qualificar esse fluido, como era em Jesus. Era dele. Se você corta o dedo, sai sangue. O sangue é teu. Não vai sair Coca-Cola, não é? Sangue. Se fosse Coca-Cola, né, ia ficar todo mundo sugado. Sai sangue do dedo. O sangue tá em você, está te mantendo vivo. O fluido tá em você. Você tem um fluido vital. Você tem uma quantidade boa de fluido, está em você, sai de você, você que dá a qualidade. Por isso que você usa ali o pensamento e a vontade na hora de curar. Mas tem espíritos, vou pegar logo o exemplo, o nosso modelo, Jesus. Ele é o amor. Ele agia por amor, saía dele naturalmente. Você vê um doutor Bezerra, vamos trazer num outro nível, doutor Bezerra. Ele tinha tanta vontade de ajudar o próximo, que uma vez a pessoa foi pedir a ele lá uma consulta, ele foi consultado, foi falar com ele, estava com dificuldade, ele não tinha nada para dar. Ele enfiou a mão num bolso, no outro, já tinha dado o anel, não tinha mais nada para dar. Eu falei, deixa eu te dar um abraço. Ele abraçou a pessoa. Se Jesus vai te encaminhar, você vai conseguir um emprego. Depois a pessoa voltou, depois daquele abraço, eu saí daqui tão bem, consegui um emprego, eu estou trabalhando. Você vê um Eurípides Barçanufo manipulando os remédios homeopáticos que ele fazia. Então ele estudou homeopatia, olha só o espírito, né? Estudou homeopatia, manipulava os remédios e com o fluido dele de cura. Olha como é que não fica. Os remédios ali que a gente tinha lá na farmácia da Malé, né, o doutor Herma pegava na mão assim, né, através do altivo, ele potencializava o remédio. É fluido. Porque, na verdade, o comprimido é fluido condensado. A planta é fluido, o nosso corpo é fluido. E eles conhecem, esses espíritos conhecem a natureza, né, o mecanismo, como conhecia Jesus. Estava no próprio Cristo o dom de curar. E nós outros estamos num caminho. Nós estamos num caminho, já começamos a dar o passe no salão, aí já temos alguns que podem ir para a sala para trabalhar, estica a mão na sala de cura e vamos vivendo. Fala sempre no microfone, senão ninguém escuta. Porque quando você fala e não fala no microfone, fica mudo. Eu manipulava farinha de trigo com um pouquinho de açúcar, fazia umas bolinhas tipo um comprimido, botava dentro do pote. Quando certas pessoas iriam me procurar pedindo ajuda, que está com isso ou com aquilo, eu dava para essa pessoa tomar de tantas e tantas horas. E pedia a pessoa também, logicamente, para procurar um médico também, se não houvesse melhora. E a pessoa tomava. Depois de certos dias, a pessoa me procurava. E eu, toda a minha vida, eu achava que eu estava enganando aquela pessoa, porque eu estava fazendo ela tomar aquela bolinha de açúcar com farinha de trigo. Como você tinha... Olha só, aí não vou analisar aqui em público, não.
Você colocou aí uma coisa que faltou, que era a fé. Você achava que estava enganando, então faltou a fé. Agora, até que ponto o teu fluido estava ali envolvendo, como? E se tivesse fé, com a certeza que estava manipulando, porque a fé é tudo, a vontade, o pensamento. Aí você vai dar as características da cura. É uma coisa que a gente vai ver depois à parte, tá? Mas vamos lá, vamos aqui. Então é esse que cura com toque, com olhar. Uma vez o altivo estava no trabalho dele e com a dor de coluna, ele sempre teve uma dor crônica na coluna. Aí ele disse que a amiga dele, que estava lá perto, falou assim para meu filhinho, meu filhinho, como é que tá? Dói essa coluna, e passou a mão na cintura dele, passou assim, foi andar. Ele disse que a dor sumiu imediatamente. Aí ele pensou, poxa, ela é um grande médium de cura e nem sabe. E nem sabe. Então são essas pessoas. Isso aqui é o fluido curador. Mas vamos entender a mediunidade, vamos entender o animismo, que você pode perguntar, mas o fluido não é da pessoa? Então ela não precisa ser médium para curar, né? Se é teu, é anímico. E por que é médium? Porque o magnetizador tem fluido. Tem magnetizador que tem fluido de cura? Tem. Tem. O magnetizador, ele vai aplicar o passe. Ele vai te cobrar, ele vai na tua casa e vai te dar o passe. Aqui no Brasil não tem, porque tem um monte de centro espírita. Mas na Europa, nos Estados Unidos, tem a profissão. Ele vai te cobrar. Ele não vai evocar Jesus, ele não vai evocar Deus, ele não vai evocar ninguém. É o fluido dele, para ele é o fluido dele. Ele tem um fluido, ele vai te aplicar o passe. Ele cobra por isso. Mas sempre que a gente quer ajudar alguém, sempre tem um espírito bondoso para te ajudar. Você vai ao médico, o médico vai te cobrar a consulta. Mas o médico nunca está sozinho, e nem você. Por isso a gente deve fazer uma prece antes de ir ao médico. Senhor, ajuda esse médico, envolva para que ele consiga achar o meu problema e me ajudar, me aliviar. Aí você já está, olha, falando com o guia do médico, com o seu guia. Aí tem um resultado maior. Lá no magnetismo, ele não faz prece e ele cobra, mas sempre tem espírito. Agora é médium de cura, é médium, pode ser que sim, mas ele não evoca espírito. Aqui nós evocamos os espíritos. Aí ele vai direcionar o fluido, ele vai qualificar. Quando há intervenção do espírito, caracteriza-se a mediunidade. Você tem um fluido, ele direciona, ele potencializa, ele qualifica. Aí você será chamado de médium de cura. Por isso. É assim que, entendeu? Então vamos lá. Olha aqui o que ele está dizendo aqui. Ó. Então o dom de certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pelo olhar, até por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Dir-se-ia, sem dúvida, que isto é apenas magnetismo. Olha aí o Kardec colocamos. Mas isso é magnetismo, não tem mediunidade, é de ser dele. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel. Mas quando se examina este fenômeno com cuidado, reconhece-se sem dificuldade que existe algo a mais. Tem o magnetismo, é do médium, tem. Mas você examinando com calma, você vai encontrar algo a mais, que são os espíritos, né? A magnetização comum é um verdadeiro tratamento contínuo, regular e metódico. Você lá chamou, então, um magnetizador para ir na tua casa te dar lá o passe magnético. É um trabalho regular e contínuo. Ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, tantas quantas forem necessárias.
até você melhorar. Ali as coisas se passam de um modo completamente diferente. Com o magnetizador. É um trabalho regular e contínuo. Regular e metódico. Então ele diz aqui: quase todos os magnetizadores são aptos a curar, se souberem conduzir-se convenientemente. Enquanto que nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Olha lá o caso da senhora que tocou nas costas do altivo e ali ficou bom na hora. Não precisa nem falar de magnetismo, é dele, é do espírito. O magnetizador, se ele souber se conduzir no trabalho convenientemente, como ele colocou, ele vai curar. Todos são aptos a curar, dependendo da maneira que eles se conduzam no trabalho. Eles têm a técnica. Com o médio de cura não, ele tem um fluido e a cura é instantânea, é na hora. A intervenção de um poder oculto que constitui a mediunidade, a intervenção de um poder oculto que constitui a mediunidade. Então a mediunidade é constituída quando tem um poder oculto interferindo no magnetismo do médium. Aí é que se caracteriza a mediunidade curadora. Torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente quando se considera que a maioria das pessoas que podemos, com razão, qualificar de médiuns curadores, tem recorrido à prece. Olha aí. A intervenção de um poder oculto que constitui a mediunidade, o que caracteriza a mediunidade de cura. Torna-se evidente em certas circunstâncias, principalmente quando se considera que a maioria das pessoas que podemos, com razão, qualificar de médiuns de curadores, tem recorrido à prece, que constitui uma verdadeira evocação. Aí a mediunidade sendo caracterizada. Você faz a prece, você evoca os espíritos, a interferência dos espíritos, caracterizado então a mediunidade. Volto a dizer, qualificando o fluido, direcionando o fluido. A pessoa está com um problema no coração, um problema cardíaco. Ela está dizendo, eu estou com um problema cardíaco. Você vai botar a mão ali. Tem técnicas? Tem técnicas. Eu não sei técnica, eu vou botar a mão ali. Mas onde é que está o problema no coração da pessoa? No ventrículo esquerdo ou na aurícula esquerda? No ventrículo direito? Na veia cava? Onde é que está o problema? Ela está dizendo, eu estou com um problema no coração. Mas a gente não sabe onde é que está aquele problema. A gente não sabe o lugar certo do problema. Quem que vai direcionar o fluido? O guia do trabalho. Você vai botar a mão. Jesus, ajude. Por isso que os espíritos dizem, quando você não sabe o que vai fazer, estende a mão, bota o teu coração na sua mão e deixa, que Deus faz o resto. O fluido está saindo. Ele vai pegar, é aqui na aurícula esquerda o problema dele, vai colocar energia ali. Como é que é o nome dessa? A carótida? A carótida vem da onde? Ela vem da onde a carótida? Do coração. Tem que dar o passe na carótida. Você dá daqui para baixo, daqui para cima, você pega o coração, o sangue saindo. Então, eles vão direcionar isso. Você não sabe. Agora, se você conhece, se você escuta o espírito, facilita o trabalho. Você está ouvindo o espírito, bota a mão aqui. A pessoa estava com derrame, paralisou esse lado. O sangue sai do coração, vai irrigar o cérebro, vem aqui para o cérebro. Então você pega aqui na região afetada,
o coração, ó o fluido ali sendo trabalhado. Você sabe, conhece um pouquinho, aprendeu com os espíritos a técnica, se aplica que facilita. Você não sabe, você estende a mão e deixa que os espíritos vão fazer. Você estende a mão e deixa que os espíritos vão fazer o resto. Eles farão o resto. Entendeu? Aí a mediunidade de cura aí. Né? Ou você não é médium de cura, você é médium de efeitos físicos, você está se propondo a ajudar alguém, eles estão vendo a sua boa vontade, você tem muita energia, vão conduzir essas energias. Entenderam? Vamos continuar. Eis a resposta que nos foram dadas pelos espíritos às seguintes perguntas sobre este assunto. 1. Podemos considerar as pessoas dotadas do poder magnético como formando uma variedade de médiuns? Resposta: não podeis duvidar disto. 2. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo sua força em si mesmo, não parece ser o intermediário de qualquer poder estranho. Bem colocado, aquilo que a gente disse. A força do indivíduo. O que caracteriza a mediunidade é a intervenção do espírito. Aí Kardec falou, em alguns magnetizadores a força me parece que é nele. Então não está caracterizada a mediunidade. O que os espíritos respondem? É um erro. O poder magnético reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Olha aí, o espírito potencializando. Potencializar é aumentar. Qualificando, dando mais a qualidade que ele acha que tem que ter aquele fluido. Direcionando, levando para o lugar certo que o fluido tem que ser colocado. Olha a mediunidade aí. A força está no médium, mas é o espírito que potencializa. Ó. O poder magnético reside sem dúvida no homem, mas é aumentado pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas, tendo em vista curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e tua vontade, dirige teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Está vendo? Quem está dizendo isso aqui são os espíritos. Aí Kardec vai com uma outra pergunta. Há, entretanto, muitos bons magnetizadores que não acreditam nos espíritos. Não tem? Tem. Aí ele responde: pensas então que os espíritos só agem sobre aqueles que neles acreditam? Os que os magnetizam para o bem são secundados pelos bons espíritos. Todo homem que possui o desejo do bem chama-os sem perceber, assim como pelo desejo do mal e as más intenções, ele chama os maus. Então, sempre tem espírito. Influenciam os espíritos em nossas vidas? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais. Frequentemente, são eles que vos dirigem. E o magnetizador, então, quer ajudar a pessoa. É um homem de bem. Ele vai chamar em seu auxílio os bons espíritos. O médium, ele já se predispõe a isso, porque ele chama os bons espíritos. Ele evoca, como a gente faz na sala de cura. Doutor Erma, o senhor é o responsável pela cura, me ajuda aqui. Não é isso? É isso aí. A gente chama em nosso auxílio. Como ele está dizendo aqui, ó. 4. Olha a pergunta. Agiria com mais eficácia aquele que, possuindo o poder magnético, acreditasse na intervenção dos espíritos? Olha a resposta, belíssima resposta.
ele faria coisas que considerarias milagres. É isso aí. E é o que acontece num trabalho organizado, numa casa espírita. As pessoas saem daqui melhores, muitas vezes curadas mesmo de algumas doenças, ou preparadas para uma cirurgia. O médico depois, ele vai fazer uma cirurgia com mais facilidade. Foram os espíritos que fizeram isso. E por que eles conseguiram fazer? Aproveitaram melhor o teu fluido, pela sua fé. A sua vontade de ajudar, a sua vontade de curar. Certas pessoas possuem, pergunta Kardec aos espíritos, verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Olha a pergunta dele. Tem gente que não precisa nem dar passe, dá um toque e cura. O que vocês acham? Nós não falamos que sim? Claro que sim. Olha o que eles respondem. Certamente. Não tem disso numerosos exemplos? A gente não acabou de dar o exemplo lá da amiga do altivo? A gente não falou de Jesus? Normalmente, essas pessoas, você quer ficar do lado delas. Você quer ficar do lado delas. Porque elas têm alguma coisa de bom. Você não sabe o que é, não é? Você quer ficar perto delas. Você viu o Chico sozinho? Acho que só quando ele ia tomar banho, né? Por que essas pessoas podem ser que essas pessoas querem ficar perto? Essas pessoas têm magnetismo. Essas que querem ficar perto, essa é a pergunta, elas têm magnetismo. Vamos entender essa diferença do magnetismo e o fluido. O fluido, tudo é fluido. O magnetismo é força de atração. Você vê o Chico doente, velhinho, um monte de gente em torno dele. Não era assim? Nunca estava sozinho, todo mundo queria lá, botar a mão nele, falar com ele. O altivo, a mesma coisa. O altivo com a doença, já bem cansado, ele só parou do dia que ele foi para o hospital, ele saiu do centro e foi para o hospital, porque ele não aguentava mais. Magnetismo. Já não tinha aquela força curadora. O fluido curador que você emana. O ectoplasma, o médium que tem um ectoplasma, qual é a diferença? Nenhuma. O ectoplasma é fluido também. Tem diferença, claro. Ecto, para fora. Plasma, energia. Ectoplasma, energia para fora. O Chico não tinha mais ectoplasma. Mas no início ele materializava lá junto com o Peixotinho, ele ajudava na materialização dos espíritos. Tinha muita força. Então, à medida que o tempo passa, você perde essa força fluídica. Você já não tem mais, você vai se desgastando, aí você tem uma hora que você tem menos força física, o fluido animalizado, mas você tem muito magnetismo. E você também tem o fluido espiritual. Enrolei, né? Espírito não tem fluido animalizado. Quem tem fluido animalizado é o homem. O espírito não tem, ele perde. Quando morre, esse fluido, essa energia, que a gente chama de fluido vital, ele volta ao todo. Por isso o corpo morre. O corpo morre porque ele se esvazia. Aí, uma vez sem vida, sem energia vital, o espírito se afasta do corpo. Nós temos o fluido animalizado, o fluido vital. O espírito não tem. O desencarnado tem o fluido espiritual, que vem do perispírito dele. Mas o homem também tem fluido espiritual, porque nós somos espíritos. Nós temos o perispírito, então nós encarnados, nós temos o fluido espiritual e temos o fluido animal, os dois.
E para muitos casos, os espíritos precisam do fluido animalizado também. Então a gente doa o fluido. Então quando você pegava o altivo já, ele tinha muito mais velhinho, mais cansado, doente. Ele tinha muito mais o fluido espiritual do que o fluido animal. Ele não tinha mais energia, aquela energia que ele tinha, que dava passe numa porção de gente. Está entendendo a diferença? Por isso que o Kardec colocou que esse assunto seria muito complexo, muito extensivo. Então ele deu uma enxugada aqui. E eu estou falando o quê? O que eu aprendi, além do que está aqui no livro. Então, no caso, se esse senhor precisasse, naquela hora dela, em algum momento, sair dele para ir em certo lugar, ajudar alguém, ele poderia fazer isso? Ele saía do corpo com facilidade. Ele saía. E quanto mais velho, mais facilmente ele saía do corpo. Agora, quando que a gente está doando o fluido espiritual e material? A gente não sabe, a gente está estendendo a mão pedindo a Deus que faça o resto, não é isso? Aí os espíritos manipulam. Por isso, alimentação, você se prepara no dia, pelo menos no dia do trabalho, você acorda de manhã, você faz a sua prece, você se alimenta frugalmente, você se prepara espiritual, fisicamente, procura ter uma boa noite de sono no dia anterior, acorda, se prepara e vem para o trabalho, e vem atento. Falei para ontem, por exemplo, aqui na casa à tarde, hoje que eu fui saber, falando com a Dilane, eu nem vi que eu estava lá dentro da sala de cura, não coube nem gente no salão, não é? Não, mas o salão estava cheio. Não cabia mais gente no salão. E ali fora estava cheio. Então, aqui o nosso salão é pequeno. Tem 90 lugares, né, por aí. Ali atrás, ali fora mais uns 30, 40. Muita gente. O que essas pessoas vieram procurar aqui? Numa quarta-feira de tarde. Elas vêm procurar alívio para suas dores. Elas vêm procurar consolo. Elas vêm em busca da saúde física e espiritual. Muitos, e com elas acompanham muitos espíritos, e espíritos doentes, e muitas pessoas doentes. Aí você chega aqui na casa, você sente a vibração de dor, e você tem que estar atento para você não entrar na vibração de dor. Por exemplo, você se irrita facilmente, se você não vigiar. Você se irrita. Então, veio irritação, opa, eu saí de casa bem. Eu vim para cá bem, eu fiz a minha oração, eu me preparei, cheguei na casa, botei o pé aqui na casa, uma coisa, me irritei, um fluido de cansaço, de dor, que provoca irritação. Você, opa, isso não é mim, isso não é meu. É a vibração. Os doentes que estão aqui, espíritos doentes e pessoas doentes. Você tem que se recolher e ir para o trabalho. Então o que nós fizemos? Subimos ali, aquilo que nós falamos. Vimos algumas coisas fora do lugar. E aqui, vendo aquelas coisas fora do lugar, veio uma certa irritação. Aí a gente se recolheu ali na sala, abriu o evangelho, fez a prece, foi para a sala de cura, aguardar o trabalho na sala de cura. E desenvolvemos ali o trabalho. Desenvolvemos todo o trabalho da cura. Então vocês estão vendo
como nós temos que nos preparar, o médium, por isso que o médium tem que estudar, porque ele vem para uma casa grande, ele vai topar com uma porção de dificuldades que ele desconhece, e por falta de estudo, por falta de experiência, o que dá experiência é o estudo, é o conhecimento que dá experiência, e em vez dele ajudar, ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar. Ó, quantos estão ouvindo isso aqui agora? Pouquíssimos. Aqui na nossa casa, não sei quem nos ouve à distância. Uma matéria importantíssima, pouco conhecida, e todos os médiuns dão um passe magnético. Dão um passe magnético. Algumas coisas, o que a gente faz? Por exemplo, nós tivemos aqui um encontro de Leon Denis. Então o título foi Leon Denis, continuador de Kardec. Poxa, belíssimo o encontro, belíssimo. Fizemos o nosso estudo aqui num domingo, de 9 horas da manhã ao meio-dia. 9, 10, 11, vou contar no dedo igual criança. 10, 11, meio-dia. 3 horinhas de estudo. Não dá para o médium sacrificar um domingo no ano e vir aqui de manhã fazer um estudo importante desse? Dá ou não dá? Poxa, dá para acordar bem, 9 horas, para estar aqui, dá para você vir tranquilo. Aí o que foi que nós fizemos para atender a todos os médios? Repetimos à noite aqui. Condensamos um pouco mais para fazer em 1h30 e fizemos aqui o estudo de manhã. Não estavam todos, fizemos novamente à noite. E nem todos compareceram, a grande maioria veio. Com isso atendemos a grande maioria, mais de 90%. Só os casos aí que... Então, olha o esforço que a casa faz, não sou eu que faço não, que a casa faz para atender todo mundo, para que as pessoas tenham um conhecimento. É um esforço que os trabalhadores precisam reconhecer, precisam ser gratos à casa, porque é um esforço. Nós estamos aqui estudando, normalmente se estuda isso aqui, nos estudos sistematizados, em 5 minutos. Lê, passa batido. Por quê? Tem muita coisa para dar, tem que terminar o livro no final do ano, a gente está aqui quase 1 hora, somente nele, e não terminamos ainda. E está na hora de parar. Está na hora de parar já. Nós já estamos aqui há 1 hora estudando. Quase 1 hora. E o assunto não se esgota somente aqui. Não se esgota aqui. A experiência do trabalhador vai trazendo a ele uma nova visão, outras visões do trabalho. O conhecimento que os guias trazem. Certa vez, num trabalho do passe lá no Leon Denis, foi o altivo que contou. Tinha uma pessoa para tomar o passe, o doutor Herman que estava dando o passe, ia dar o passe na pessoa, e o doutor Herman precisou de uma ajuda. Olha só, o doutor Herman precisou de ajuda. Lá não tem milindre, não tem orgulho. E ele chamou um espírito para ajudá-lo. O espírito chegou perto dele e disse assim: poxa, você já esqueceu? E deu um passe lá totalmente diferente do comum. Deu um passe totalmente diferente lá. E o altivo disse que era o Mesmer. O Mesmer que veio e ainda falou para o doutor Herman: você já esqueceu disso aqui? Isso aqui é assim, 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 assim. Deu passe.
Então a gente não sabe nada. Olha a nossa limitação como é grande. E a primeira coisa que derruba o médio de cura, sabe o que é? E o que derruba muito o médio de cura? A vaidade. A vaidade. Olha aí a questão moral. Se ele disser assim, olha o que eu fiz, eu curei, ó. Eu curei, eu botei o remédio, ela tomou, ela ficou bom, fui eu que curei. A próxima vez você vai ficar sozinho, que o Espírito não vai te ajudar. E quanto mais você se envaidece, mais eles se afastam de você. E dá problema. E dá problema. Vaidade. Vamos a uma outra pergunta. Neste caso, existe ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Resposta: uma e outra coisa. Qual é o caso? O caso dos exemplos que pessoas têm o dom de curar. Certas pessoas possuem verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego dos passos magnéticos? Resposta: certamente. Não tende disso numerosos exemplos? A gente deu aqui alguns. 6. Neste caso, existe ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Resposta: uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, visto que agem sob a influência dos espíritos, mas não quer dizer que sejam médiuns curadores como o entendeis. Ué, como é que eu entendo então? Como que não é o médium curador e como a gente entende? O médium curador, como a gente entende, é ir para a sala de cura e ali evocar os espíritos e trabalhar com eles. Essas pessoas têm um fluido curador, mas não fazem assim. Mas eles curam e são verdadeiros médios. A ação magnética e a ação espiritual na cura. Este poder pode ser transmitido? Eu posso transmitir esse poder para você? Resposta: o poder não. Que é meu, nasceu comigo, nasceu contigo, ou não. O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo, se o possuir. Este não perceberia que possui este poder se não acreditasse que ele lhe foi transmitido. Entenderam? Você pode conhecer, eu posso não passar o poder magnético que eu tenho, por exemplo, pegando aqui um exemplo fortuito. Mas eu posso transmitir o estudo, como se faz. O poder não, mas o conhecimento das coisas necessárias para exercê-lo. Eu quero trabalhar na cura, como é que eu posso fazer isso? Se o possuir, se ele possuir o fluido. Este não perceberia que possui este poder, se não acreditasse que ele foi transmitido. Número 8. Podem-se obter curas apenas pela prece? Resposta: sim, algumas vezes, se Deus o permitir, mas talvez o bem do doente esteja em sofrer ainda. Então acreditais que nossa prece não foi ouvida. Pena que não dá mais. A gente vai ter que parar e voltar semana passada, mas semana que vem, Mas vamos lá. Lembra da cura que a gente leu lá no Evangelho? Da cura, a menina que pede a cura? Aí o cura de Arnes é o espírito. Ele diz assim: boa menina, você me chamou para fazer milagres, mas eu não, para te curar, mas eu não sei fazer milagres sem que Deus não permita. Lembra? Está lá no Evangelho? Então o espírito diz assim: eu não sei fazer milagres. Eu não sei. Deus é que permite. Deus é que vai usar o meu fluido para te curar. Aí ele fala que ela é cega, mas bem-aventurados os cegos, porque não veem as coisas do mundo, que denigre a alma. Ele vai desenvolvendo ali a mensagem dele sobre isso. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Olha aqui, podem-se obter curas apenas pela prece? Sim, algumas vezes. Claro, você faz uma evocação.
pedindo por alguém. Se Deus o permitir, mas quem tem que permitir é Deus. Mas às vezes aquela doença é boa para o doente, não é para ele ficar bom. Ele precisa ficar um tempo maior com aquela doença. Vocês conseguem entender que a pessoa precisa ficar doente um tempo maior? Para ela amadurecer, senão ela vai fazer besteira, vai fazer bobagem. Ela precisa passar por aquilo. Às vezes é uma prova. Quantas vezes a pessoa vai ficar boa, vai ficar bem. Você perguntar para o espírito, fulano vai ficar bom? Vai. Aí o fulano vai e morre. Mas o fulano não ia ficar bom, o senhor deixou ele morrer, mas ele está bom, ele ficou bom. Você não soube fazer a pergunta? De que ponto de vista você quer que ele fique bom? Como encarnado ou como espírito? Como espírito imortal ou aqui no corpo? Quero saber se ele vai ficar bom aqui no corpo. Se ele vai viver, se ele vai sobreviver. Às vezes você tem que detalhar. Ele vai ficar bem, vai ficar bem, vai ficar bom. No dia seguinte o fulano morre. Ué, não ia ficar bom? Mas ficou bom. A importância da cura é para o espírito e não para o corpo. Mas queremos para o corpo. Hã? Na verdade, a gente quer a cura para o corpo. Mas a verdade é que a cura é para o espírito. O espírito ficando bom se exterioriza no corpo físico. Mas às vezes o corpo físico não aguenta mais. Essa é a sua prova ou é uma expiação que você tem que passar. Chegou uma pessoa aqui sem os braços, quer tomar paz. Tem como brotar um braço ali? Quem que está aprendendo sem o braço? Espírito. Ele precisa se resignar, precisa encontrar outros meios para trabalhar. Nós tínhamos ali uma menina na casa espírita, na Casa do Caminho, também trabalhei lá. Ela era baixinha, tinha dificuldade para andar, uma perna bem pequenininha, bem curtinha, um tronquinho assim, ó. Ela não tinha os 2 braços. Ela fazia com os pés coisas que você não faz com as mãos. Tocava violão. Eu nem com aqui, blão, 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 só faço isso. Ela tocava violão. Ela varria a casa, ela lavava a louça, ela comia, fazia tudo. Fazia a unha do pé, do outro pé, fazia. Só com os pés. Estava na casa espírita, desde novinha, trabalhando, estudando. Ia brotar ali um braço para ela. Não tem como. Aí é derrogar a lei. Nem Deus faz isso. É derrogar a lei. Por que ela está sem o braço? Por quê? Expiação. Tem um motivo aquela expiação. Mas a postura dela diante da vida era de resignação. Ela só não dava passo, porque ia ter que dar passo com o pé, aí fica ninguém a querer, né? Se ela tivesse fluido, ela podia dar passo até com os pés. Ainda pouco eu andando, as mãos começam a ficar pesadas. Quando eu falei, caramba, você já percebeu. Você precisa assistir essa aula de novo, porque você chegou a... Você não vai poder fazer pergunta porque está acabando a aula, mas essa aula foi importantíssima. Então pega ela, ouve, que você chegou agora, você vai fazer pergunta que eu já expliquei aqui tudo. Ou no COMP eu vou dar essa aula de novo, no COMP eu vou falar. Então vamos lá. Haverá para isso fórmulas de preces mais eficazes do que as outras? Então é a última questão aqui. Vocês já viram essas correntes que passam? Essa prece é infalível. Faça a prece e passa para 10 pessoas que você vai receber a graça. Isso é uma grande bobagem. Eu já peço, não, eu quebro tudo quanto é corrente. Mandou para mim, eu deleto. Não passe corrente para mim, porque eu não vou adiante. Eu quebro a corrente. Eu não mando. Isso é superstição. Não tem fórmula. Jesus se resumiu, vocês querem uma prece? Ele resumiu ali no Pai Nosso o que você deve pedir a Deus. Né? Isso aí, está aí mais ou menos assim. Mas não é uma fórmula.
rezar 30 Pai Nosso e vai acontecer isso. Não, não é isso. É o que vem do teu coração. Se você falar, Jesus, me ajuda. Meu Deus, eu me entrego a Ti. Já é uma prece. Vamos ver o que os Espíritos respondem. Haverá para isso fórmulas, preces mais eficazes umas do que as outras? É para curar, para ajudar. A resposta: somente a superstição pode atribuir uma virtude a algumas palavras, e apenas espíritos ignorantes ou mentirosos podem sustentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Todavia, pode acontecer que para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula contribua para lhe dar confiança. Neste caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que é aumentada pela ideia vinculada ao emprego da fórmula. Entenderam? A fórmula não tem eficácia nenhuma, mas é a fé da pessoa. Ela confia naquilo, ela pega, ela abraça. Então, vou botar uma figa aqui que vai me proteger de tudo. A figa vai proteger alguma coisa? Não vai. Não vai. Agora, você pode dizer assim, essa figa vai me proteger, Senhor, que ela não me deixe acontecer nada. Olha o pensamento dela, a fé dela. Então, aquilo ali está funcionando como um amuleto, estimulando o pensamento dela. Mas a figa por si só não protege ninguém. Vou botar ferradura atrás da minha porta. Tinha gente que... Não sei se fazem isso. Pois é. Aí eu li um livro que o camarada disse assim, por que a ferradura vai botar ali? Pô? O cavalo usava 4 e é um cavalo. Não passa de um cavalo, não é? O que a ferradura vai te proteger? Não é nada. Superstição. Vou dar uma passadinha na casa de vocês, para ver se tem mandinga lá, se tem figa. Bobagem. Vamos rezar agora, que a gente já está com mais de 1 hora. Eu te respondo. Vamos lá. Amado Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado aos guias aqui presentes, os nossos benfeitores. Aprendemos muito com vocês. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado a todos vocês, a Leon Denis. Que Jesus abençoe a nossa casa, que Jesus abençoe o nosso esforço e juntos possamos direcionar essas forças que todos possuímos para o bem, para a melhora do nosso semelhante. Despeça-nos, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, em nome do amor que vibra nessa casa, essa casa de amor, o nosso amor, Lourdinha. Em nome desse nosso amor, em nome do altivo, dos guias aqui presentes, encerramos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.